Olá, pessoal, tudo bem? Então, hoje nós vamos iniciar a nossa unidade 2 do módulo 1 da disciplina de Técnicas Avançadas de Desenvolvimento de Software. Nessa nossa segunda unidade, nós vamos falar sobre linguagem de programação web. O conteúdo dessa nossa aula de hoje, eu vou tratar sobre a evolução no desenvolvimento web, tá? A gente vai falar sobre pequeno histórico e quais são as tendências recentes relacionadas ao desenvolvimento web. A gente vai falar um pouquinho, vai fazer uma introdução ao JavaScript, que é uma das linguagens mais populares em que há o trabalho de desenvolvimento web, tá? E, mais especificamente, com o JavaScript, a gente vai falar bastante sobre a manipulação avançada da árvore de objetos, né, que o JavaScript realiza. Eu vou fazer uma introdução ao jQuery, ao Node.js e todo o seu ecossistema. E no final, eu vou falar um pouco sobre esses outros front-ends e outras ferramentas que podem e são utilizadas hoje em dia para realizar o desenvolvimento de aplicações web. Então, para a gente iniciar esse nosso pequeno histórico sobre o desenvolvimento web e quais são as tendências atuais relacionadas ao desenvolvimento web, eu trago aí para vocês, se vocês puderem dar uma olhada nessa lista, que são as principais ferramentas que são utilizadas hoje em dia. Algumas ainda estão em desenvolvimento, mas já é algo que muito provavelmente 2024, 2025 já vai ser uma ferramenta bem utilizada no mercado. Então, falar brevemente sobre cada uma delas. O Genstack, tá? É um tipo de arquitetura web que promove a construção de sites estáticos, né? E a entrega de conteúdo de aplicações web por meio de APIs, né, que são interfaces de programação. A ideia do Genstack é promover uma velocidade e a segurança, reduzindo a carga que se tem em fazer as requisições da nuvem ou do servidor, por exemplo. A arquitetura serverless, né, que é uma arquitetura com servidores mínimos, né, digamos assim, ou a menor utilização de servidores, por exemplo. Né? Então, a ideia é que, no momento, os desenvolvedores eles acabam utilizando algum tipo de arquitetura, lembrando que o assunto arquitetura vai ser o assunto que nós vamos abordar em um dos nossos módulos, tá? Então, o Serverless Architecture, ele vai utilizar uma abordagem que tenta minimizar ao máximo a utilização de servidores. Então, a ideia é que realmente construir aplicações e que o código dessa aplicação seja executado sem se preocupar com qualquer outra infraestrutura que tiver por trás dela, né? Ou seja, a infraestrutura de servidores. A PWA, né, que é a ideia de construção de softwares web de maneira progressiva, que é uma das tendências que existe hoje em dia no desenvolvimento web. A ideia é proporcionar para quem estiver utilizando, ou para o cliente que estiver utilizando a aplicação, o uso dela como se fosse uma aplicação instalada no computador, e não uma aplicação que foi para uma requisição pela internet e voltou. Né? Isso aí é bem interessante, principalmente quando a gente tem problema de conexão. Conexões que têm uma latência maior, que tem um tempo de atraso maior, que tenha, por exemplo, uma velocidade menor, né? Então, esse tipo de abordagem ele acaba favorecendo aí as questões de confiabilidade da aplicação. Ela consegue funcionar, por exemplo, de maneira offline, ou com uma velocidade limitada, né, ou com algum tipo de limitação em relação à interatividade. E uma outra tendência que é utilizada hoje no desenvolvimento web é a inteligência artificial, o uso da inteligência artificial e da aprendizagem de máquina dentro de aplicações web. Né? Então, a gente vê aí uma grande utilização de recursos que envolvem inteligência artificial, né? Como personalização de conteúdo, os famosos GPTs ou chatbots que a gente pode utilizar, outras relacionadas à mineração de dados e análise preditiva, os padrões que acabam sendo utilizados e vão impactar, sim, em aplicações que são desenvolvidas para o web.
a WebAssembly, né, que é um tipo de linguagem de baixo nível que permite a execução de código na web em velocidades que são muito próximas a uma execução em uma máquina local, em uma máquina de cliente, por exemplo, né? Isso acaba abrindo a possibilidade de se construir aplicações que tenham um desempenho muito maior do lado do cliente, por exemplo. A ideia de se trabalhar com desenvolvimento baseado em primeiro realizar a API, né? É o desenvolvimento em que se é centrado a utilização das APIs, das interfaces de programação. Nós vamos ver, né, no nosso último módulo sobre serviços, orientação a serviços e microserviços, como que isso pode funcionar. É bem parecido com como eu vou mostrar nas nossas próximas aulas. O GraphQL, por exemplo, que é uma alternativa muito tradicional aos serviços, às interfaces de programações do tipo REST, que a gente também vai ver no nosso último módulo. A GraphQL, por exemplo, ela vai permitir a solicitação, a consulta de informações de dados de forma muito mais otimizada do que como é feito atualmente, né? E aí, algum outro assunto também, que é o assunto do nosso último módulo, da nossa última unidade do último módulo, né? São as arquiteturas baseadas em microserviços. Vou deixar isso aqui só para vocês prestarem atenção depois lá, mas eu só vou citar aqui para vocês. A questão de a responsividade, né? E de o design baseado em dispositivos móveis, por exemplo, né? Que vem atender justamente essa tendência de utilização cada vez maior de dispositivos móveis. São dispositivos que, hoje em dia, nem tem tanto uma diferença em termos de processamento e desempenho, mas ainda tem algumas limitações, tamanho de tela, por exemplo, tudo mais. E é óbvio que, além de todos esses elementos aí, que são tendência, baseado no desenvolvimento web, a gente tem aí uma questão de segurança também, a ideia de segurança embarcada, né? Então, justamente uma prática que envolve a possibilidade de autenticação mais robusta, monitoramento contínuo dessas aplicações, como que a gente vai trabalhar com os protocolos seguros de transferência de dados e tudo mais. Então, assim, ao longo dessa aula, eu vou comentar sobre diversos frameworks, diversas outras arquiteturas. Obviamente que o foco escolhido foi falar sobre o JavaScript e as tecnologias que estão relacionadas ao JavaScript, mas já de antemão eu adianto para vocês, né? O foco da nossa aula não é ensinar a programar em JavaScript. Óbvio que na nossa disciplina, vocês vão ter que, né, no material, na leitura do material, dar uma olhada, sim, em como se programa com JavaScript. Lembrando do que eu tinha comentado na aula passada, né, a partir do momento que você aprendeu lógica de programação, você fez lá a sua programação em Python ou em uma outra linguagem, você tem uma facilidade gigantesca de uma curva de aprendizagem muito menor em aprender uma segunda, terceira, quarta linguagem de programação. Então, assim, para essa nossa disciplina, eu sugiro fortemente que vocês deem uma revisada nas outras aulas de programação, de disciplinas que vocês já realizaram, e que vocês possam dar uma olhada, sim, no material de JavaScript. Eu recomendo, por exemplo, utilizar os tutoriais e o material da W3 School, aquela mesma que eu tinha mostrado na unidade passada. E aí, falando um pouco sobre a introdução ao JavaScript em si. O JavaScript, ele nasceu com a premissa de trabalhar com a manipulação da aplicação web no lado do cliente. Então, o que acontecia há alguns anos atrás? O cliente ele enviava uma requisição de uma página para um servidor web, para um site, um servidor web, e essa página ela era processada por algum servidor web, né? Ela era construída em um determinado padrão, HTML ou XHTML, como nós vimos na unidade anterior, e esse servidor retornava esse documento HTML para o navegador que fez a requisição e mostrava.
em geral, eram conteúdos estáticos, né? Conteúdo que não havia muita troca de informações entre cliente e servidor, eles não tinham um pouco de dinamicidade, as questões de eventos que podiam ser manipulados e tratados, era muito, muito, muito restrito. O JavaScript, ele tinha vindo, inicialmente, e eu digo tinha, porque hoje em dia ele já é um ecossistema muito maior e não é somente centrado na parte do cliente. Tanto é que uma dos frameworks que nós vamos ver nessa unidade, que é o Node.js, ele é usado para a construção de aplicações no lado do servidor, por exemplo. Tá? Então, a princípio, né, o JavaScript ele nasceu com essa premissa de ser uma linguagem de script que acontecia, né, no lado do cliente. O JavaScript ele já nasceu, né, também com uma sintaxe extremamente flexível e simples para os padrões que se tinham na época, e hoje em dia ainda continua sendo considerado uma linguagem simples, né, de script, de programação e tudo mais. O grande objetivo e foco do JavaScript é trabalhar com a manipulação da árvore de documentos do HTML. Então, um documento HTML, ele nada mais é do que uma árvore de elementos concatenados, né, em que cada um desses elementos tem uma função, de acordo com a sua tag name, né, de acordo com o seu nome, como comentado na unidade anterior, de mostrar um conteúdo, uma imagem, de mostrar um campo, receber algum valor nesse campo, de mostrar um botão e receber algum evento nesse botão. Tá? Então, uma infinidade de coisas, tudo isso que a gente vê hoje em dia nas páginas web, nas aplicações web. Então, todo esse documento, ele é considerado uma árvore. Né? Então, a gente tem lá a raiz, que é o document, né, o principal, e a partir disso vão sendo adicionados os novos nós, os novos elementos, de acordo com o padrão utilizado, HTML, o XHTML. Então, o que o JavaScript faz? Ele provê a capacidade de fazer a manipulação desses elementos. Então, selecionar esses elementos, executar algum tipo de script repetitivo, condicional nesses elementos, mudar os atributos desses elementos, excluir esses elementos, enfim, ele faz toda a manipulação de todos esses elementos de uma página HTML. Isso é muito poder, né, para se construir uma aplicação. Ele também trabalha com variáveis e tipos de dados, e essas variáveis e tipos de dados são, no caso do JavaScript, dinamicamente tipado, então elas não têm um tipo fixo, como tem em algumas outras linguagens. Nesse sentido, em relação à tipagem de dados, ele é muito parecido com o Python, por exemplo, em que em tempo de execução ou em um mesmo script, nós podemos, por exemplo, utilizar o mesmo nome para uma variável e atribuir tipos ou valores de tipos diferentes ao longo do tempo de vida dessa variável. Tá? Então, isso aí é algo que a torna muito flexível. Tá? Ela provê, como uma linguagem de programação, todas as capacidades relacionadas à execução de funções e controle de fluxo. Então, a gente consegue fazer a utilização de funções, chamadas, escrever as funções ou fazer as chamadas para alguma função que já existe, que foi importada, né? Assim como a gente pode fazer o controle de fluxo, que é a utilização, né, de condicionantes, de laços de repetição e tudo mais, tá? Ou seja, a utilização de if, else, for, while, do while, enfim, tudo aquilo que a gente aprende, né, na lógica de programação. Uma outra questão que está bem relacionada à manipulação da árvore de documentos, que é a capacidade de fazer o gerenciamento, a gestão de eventos. Então, muito daquilo que está relacionado com a manipulação da árvore de documentos está relacionada a gerenciar como que o usuário final, né, como que o utilizador da aplicação web, como que ele se comporta utilizando. Então, a partir do momento que ele preenche um campo, eu gostaria de, ao preencher o campo, algo fosse realizado.
Então, o JavaScript dá essa capacidade por meio do tratamento de eventos. Quando o usuário clicar em um botão para enviar esses dados, né, ou para fazer uma requisição, para fazer alguma coisa, eu quero checar todos esses elementos e verificar se eles foram preenchidos ou não foram preenchidos. Tudo isso é possível de ser realizado por meio do gerenciamento de eventos, né? Até mesmo o simples passeio mouse em cima, né, de um determinado campo, de um determinado elemento. Tudo isso é passível de ser programado por meio do JavaScript. E, obviamente, que ele vai tratar e vai trabalhar junto com HTML e CSS. Então, como ele é utilizado justamente em conjunto com padrão, né, documento padrão de apresentação web, né, que é o HTML5 hoje em dia, ou mesmo XHTML que ainda é utilizado, em conjunto, né, com o CSS, que são as folhas de estilo. E ele pode manipular não só a árvore de documentos, como também pode manipular toda a estrutura de propriedades, por exemplo, do CSS ou do CSS que estão disponíveis em uma determinada página. E junto com tudo isso, né, existe hoje, principalmente hoje em dia, um grande ecossistema de bibliotecas e de frameworks que foram feitos para JavaScript, feitos com, né, e para o JavaScript. Existe desde a jQuery, que a gente vai comentar daqui a pouco, e outros frameworks que provêm soluções bem completas, React, o Angular, Vue, né, que vão facilitar o desenvolvimento de aplicações que são mais complexas de forma eficiente e seguindo alguns outros padrões de arquitetura, e que acaba fornecendo para o desenvolvedor uma riqueza de ferramentas e de tecnologias para que ele consiga deixar todas as questões, todos os detalhes de mais baixo nível, né, para os frameworks e focar na aplicação, focar nos requisitos, focar naquilo que ele precisa realmente entregar. E aí trazer aqui para vocês, né, de novo, aquela imagenzinha que eu tinha usado na unidade anterior, mas aí com alguns outros elementos ali para vocês. A gente tem ali de novo aquela fronteira, né, entre front-end, entre o lado do cliente e aquela outra back-end, né, o lado do servidor, o lado da aplicação, a frente, né, e o fundo da aplicação. É interessante que vocês percebam que existe uma infinidade de tecnologias e linguagens derivadas de diversas tecnologias e frameworks derivados de diversas linguagens que vão fornecer soluções para ambos esses lados. Dependendo da arquitetura, né, nem existe muito essa fronteira, né? Mas ainda, hoje em dia, essa é a arquitetura básica em se falando de ambiente web. Então, a arquitetura básica que a gente fala é essa ideia de cliente-servidor mesmo, né? De apresentar uma aplicação, a interface para o usuário e a programação do lado do servidor. Então, para ambos os lados, vou dar um exemplo do JavaScript, né? O JavaScript, hoje em dia, ele não é só focado mais no lado do front-end, no lado da aplicação, ele fornece, sim, né, ferramentas e recursos que podem e vão ser utilizados, por exemplo, no lado do servidor, utilizando o Node.js, por exemplo, né? Mas, assim, não é só JavaScript que pode ser utilizado. Então, existe, hoje em dia, ainda a utilização muito forte de PHP para trabalhar com a programação do lado do servidor. A gente pode utilizar o Ruby, Java, Python, né, para programar a nossa aplicação ali do lado do servidor. E do lado do front-end, a mesma coisa. Existem diversas tecnologias que são baseadas nessas outras linguagens também utilizadas no back-end, né, e outros frameworks que podem e são muito utilizados, né? Então a gente tem vamos começar pelo HTML e o CSS, que são os padrões básicos, né? E a partir daí a gente tem Bootstrap, né, que é um framework de apresentação, de formatação, está relacionado aí com o CSS, por exemplo. A gente tem o Vue, o Angular, que são JavaScript. A gente tem, por exemplo, o Django,
para Python, o Ruby Rails, né, um Rails para utilizar no caso do Ruby. Enfim, então o que eu quero mostrar para vocês, né, com essa apresentação aí? Mostrar para vocês que existem diversas tecnologias, diversas linguagens que vocês podem se especializar, né? Isso aí é muito pessoal, isso é muito do gosto da pessoa. É óbvio que isso pode depender da aplicação, da organização que você estiver trabalhando, ou da aplicação que você estiver trabalhando. Então, de repente, uma determinada aplicação é mais indicado utilizar uma determinada linguagem, com uma determinado framework, enfim. Tá? Então, o bom profissional, ele tem a capacidade de entender em qual momento, para qual aplicação, para qual tipo de requisito, para qual tipo de infraestrutura, de estrutura, de público, como que ele vai e qual é a ferramenta, qual é a tecnologia que ele vai utilizar. E com a formação mais teórica e com a formação com uma base mais profunda, todo mundo é capaz, né, de aprender uma nova tecnologia, de aprender um novo framework, de conhecer os padrões ou de se especializar em alguma dessas sub-áreas específicas e desenvolver um ótimo trabalho. Falando então, né, voltando ali para a questão do JavaScript, e comentar um pouco sobre esse grande mecanismo que tornou o JavaScript a linguagem, eu não diria padrão, né, mas a linguagem mais utilizada para o desenvolvimento hoje em dia de aplicações web. E aí o principal motivo por trás de tudo isso é a sua capacidade de fazer a manipulação justamente da árvore de elementos de uma página. Tá? Por que isso é tão poderoso assim, né? Então vamos lá. Vamos pegar esses elementos em que o JavaScript faz a manipulação. O que é essa manipulação? Essa manipulação ela é dada em termos de alguns princípios e de algumas realizações e atividades que o JavaScript, por exemplo, faz. Então ele consegue fazer a atualização de propriedades, atributos e valores desses elementos em uma árvore de documentos, de elementos HTML, de forma muito dinâmica e muito rápida. Então, essa é uma característica que foi extremamente importante para tornar a linguagem uma linguagem poderosa na utilização de aplicações web. Outra questão é a resposta a eventos aos usuários. Então, o JavaScript ele tem um poder muito grande de responder algo em atenção a um evento, né, gerado pelo usuário. Um clique, algo escrito, enfim, tudo mais. Ele é flexível e rápido o suficiente para ser poderoso nessa resposta. Para fazer a inserção e a remoção de elementos. Então, assim como o JavaScript ele tem essa capacidade profunda de manipulação da árvore de elementos, isso também acaba favorecendo justamente a inserir, a criação de novos elementos em tempo de execução no lado do cliente, e também a remoção e alteração desses elementos. A gente tem um outro poder muito grande, que é o transcending, né, que é justamente fazer a navegação pela árvore de documentos. Assim como ele tem uma capacidade muito grande de remover e inserir, e tudo isso é capaz, né, tem muito sucesso, no caso do JavaScript, justamente porque ele tem uma capacidade de navegação, de percorrer esses elementos de forma muito rápida, tá? E isso acaba tornando ele, né, uma linguagem poderosa também, não só para a remoção e para a inserção, como também para fazer a alteração de parâmetros de estilo, por exemplo. E aí isso acaba entrando nessas duas questões seguintes, que é a alteração dinâmica de estilo, né, e a própria, transversing, né, que é a navegação que acontece pela árvore de documentos, árvore de elementos. Tudo isso em conjunto acaba favorecendo também a manipulação efetiva, né, de formulários, dos elementos típicos de formulário. Os campos, checkbox, os botões, o recebimento de informações por meio de algum tipo de envio em HTTP, um post, um GET, por exemplo. E
o Ajax e as atualizações assíncronas. Hoje em dia, o Ajax, eu vou comentar em seguida, né, ele já é algo que parece ser tão nativo do JavaScript, que hoje em dia ninguém consegue ver ele como dois elementos separados. Mas há algum tempo atrás, o Ajax ele surgiu ali como melhoria, né, de elementos do JavaScript puro para prover algumas características, como fazer, por exemplo, a atualização assíncrona. O que é essa atualização assíncrona? É uma atualização ou uma requisição de alguma informação. Por exemplo, eu tenho uma página web que foi carregada e eu estou vendo ela ali e eu estou escrevendo algo em um formulário, um campo do formulário, por exemplo, uma busca do Google e tudo mais. A partir do momento que eu estou escrevendo, isso acontece, por exemplo, nas buscas do Google, né? Então, a partir do momento que eu estou escrevendo ali, eu envio o que eu escrevi até o momento e faço uma requisição para um servidor da minha aplicação, né, onde ela vai me dizer assim, quais são as prováveis palavras, né, que eu vou buscar. Né? Então, ele vai predizer ali, ele vai fazer rodar algum algoritmo, né, nessa aplicação e vai retornar uma lista de quais são as possíveis palavras que eu vou buscar. O que é o que o Ajax faz? Ele faz esse envio de forma assíncrona, então eu não preciso clicar, não preciso esperar parar de fazer o que eu estou fazendo lá na minha página de busca, porque ele está internamente fazendo essa requisição, ele vai obter uma resposta e já vai mostrar, atualizar essa página para mim, atualizar esse elemento, mostrar uma caixa de texto com as possíveis palavras, a sequência de palavras que eu estou fazendo a pesquisa. Isso é o Ajax, né, que é basicamente o JavaScript e XML de forma assíncrona, né? E ele provê respostas bem rápidas e úteis, né? E suave para o usuário. Uma das características bem interessantes do Ajax é justamente a possibilidade de fazer a alteração do conteúdo de uma página, né? Sem que o usuário perceba. Né? Às vezes ele nem percebe, ele já respondeu uma requisição, alguma coisa, e ele está ali atualizando. Hoje em dia é tão nativo, é tão comum, que a gente nem percebe que não é JavaScript puro. E aí, né, nasce uma das mais famosas, né? Eu considero ela uma das mais famosas bibliotecas do JavaScript. Existem diversas bibliotecas, existe uma infinidade de bibliotecas. Todo mundo é capaz de construir novas bibliotecas para fornecer diversas funcionalidades, adicionar diversas funcionalidades para o JavaScript. Né? O jQuery foi uma dessas primeiras ou mais famosas bibliotecas do JavaScript. O jQuery ele é uma biblioteca focada em fazer o tratamento e a manipulação de eventos. Então, o JavaScript puro, ele já fornece, né? Mas aí alguém foi lá, né? O John Raising, né, em 2006, ele foi lá e, usando o JavaScript, criou uma biblioteca para melhorar, né? Fornecendo serviços para o desenvolvedor em JavaScript, né? Utilizar ali seus recursos de uma forma que ele não precisaria se aprofundar tanto em JavaScript puro. Né? Então, ele faz o quê? Ele faz o que a gente chama de a abstração da complexidade. Né? Toda vez que a gente cria um framework, uma biblioteca, geralmente ela serve para fazer a abstração de algo, né? E fornecer um serviço de mais alto nível. Então, no caso do jQuery, ele faz justamente isso em relação à manipulação de eventos utilizando o JavaScript. Então, ele faz a abstração da complexidade do JavaScript e dos navegadores e fornece, né, um back-end, né, de programação para o desenvolvedor, oferecendo, então, essa abstração aí para os navegadores também, já que os navegadores precisam, né, implementar a biblioteca. E hoje em dia é também utilizado em todo mundo, todos os navegadores. E por que ele que o jQuery, né, é uma das mais famosas e utilizadas, né, bibliotecas do JavaScript? Porque a gente pode fazer a seleção de elementos de forma mais automatizada,
A gente pode fazer a manipulação de conteúdo de forma muito mais fácil, porque ele provê algumas funções para isso, a própria manipulação de eventos, né? A implementação de questões como animações, fade in, fade out, slow down, que é aquelas animações, né, de algo que está surgindo, que está se aproximando, tudo mais. E ela implementa também, né, as requisições Ajax, como eu havia comentado, né? Essas requisições Ajax que o jQuery acaba fornecendo, ela utiliza de algumas tecnologias, como o XML HTTP Request, né? Ela trata também da manipulação das respostas, então, do que é recebido a partir daquela requisição que foi enviada. Ela traz alguns eventos bem interessantes também para qualquer programação de aplicação web, é o onload, on-error, on-progress, né? Assim, o que é que se faz enquanto se carrega, o que é que se faz enquanto algo está em progresso, ou enquanto algo tem algum erro, e ele provê aí algumas melhorias em relação à manipulação da árvore de elementos do HTML, que já é bem robusta no JavaScript. Vocês podem depois, né, eu deixei um código de exemplo para que vocês possam fazer um download e dar uma olhada. Eu sei que aí na apresentação vai estar bem pequenininho para vocês, mas como vocês vão poder baixar esse código, vocês vão poder usar aí e fazer as suas alterações e tudo mais. Então, eu vou mostrar aqui para vocês um exemplo desse código. Então, aquele código, né, que eu mostrei para vocês, né, ele é basicamente isso aqui, tá? Depois vocês vão poder dar uma olhada. E aí eu coloquei ali, é bem simples, tá? É uma paginazinha, vocês podem ver que não tem formatação, cor, não tem nada disso, é bem simples, tá? Que ela basicamente faz uma consulta a um serviço, né? Onde eu entro com um valor aqui de um CEP, né? E a partir do momento que eu clico, então, por exemplo, né, eu vou colocar aqui, ó, vou colocar um CEP aqui, né? E a partir ali do momento, vocês podem ver, ó, não é um site, né? Um HTML que está salvo aqui, que é o mesmo que vocês vão baixar e testar aí no computador de vocês, né? E aí, por exemplo, ó, a partir do momento que eu clico, né, ele vai fazer uma busca. A partir do momento que eu clico, né, ele vai fazer uma busca de consulta de CEP, tá? Então, aqui, ó, um clique, né, no botão, tá? Então, a partir do momento que eu clico nesse botão, ele chama uma função do JavaScript, e essa função aí do JavaScript vai executar toda a programação, tá? E olha aqui, ó, que interessante, ó. Aqui tem uns recursos que são utilizados e tudo mais. Então, eu convido que todos vocês baixem, dêem uma olhada, dêem uma estudada no arquivo, para vocês se prepararem para o estudo de caso de vocês, ok? E aí, outra tecnologia interessante que eu sugiro para vocês é aprender um pouco de Node.js ou outros frameworks, né? Mas aí eu considero o Node.js um framework bem interessante para quem está aprendendo e está entrando no desenvolvimento web, tá? Então, o Node, ele tem um foco voltado para a utilização do JavaScript no lado do servidor. Ele utiliza o que a gente chama de um motor V8 do Google, tá? Ele trabalha com a ideia de assincronismo, né, no Ajax, por exemplo, e ele é dirigido a eventos, né, como é no jQuery e no Ajax, por exemplo. Ele oferece um gerenciador de pacotes que é utilizado em diversos outros frameworks que não são Node também, que é o NPM, tá? Ele é muito útil para fazer a criação de servidores web. Ele é utilizado, né, que vai desde front, back, manipulação de banco de dados e tudo mais. Tá? E ele também provê aí um suporte bem moderno à programação utilizando um JavaScript, já que ele é baseado em JavaScript. E aí depois, vocês vão dar uma olhada ali, né? Eu vou só apresentar aqui rapidinho para vocês como que é o desenvolvimento, né, de uma aplicação utilizando o Node.js. Então, vocês vão baixar o Node.js, fazer a instalação dele, qual que é o comando ali para se criar um novo projeto, o que é o package.json, né, que é o arquivo que vai fazer o gerenciamento das dependências, que são as bibliotecas que nós vamos utilizar.
né? O arquivo app.js, como é o desenvolvimento, a execução, como que vocês podem, onde vocês podem também explorar, né, o ecossistema do Node.js. Então tem ali o link para vocês darem uma olhada depois. E sugiro fortemente que assim que vocês conseguirem adquirir ali o conhecimento básico do Node, vocês seguirem para algo mais avançado, um suporte à programação mais aprofundada, questão de segurança, gerenciamento de banco de dados e tudo mais. Tem um exemplo aqui para vocês sobre como que funciona uma aplicação, né, o JavaScript. Eu vou passar aqui, mas aí eu vou seguir, porque eu vou mostrar o exemplo que já é utilizado no nosso estudo de caso, que eu comentei com vocês na unidade anterior, tá? E aí, só um adendo, né? Você não precisa focar somente em um framework, você não precisa focar nem mesmo em uma só linguagem. Então, você é capaz ali de utilizar, por exemplo, pensando ainda em JavaScript, você pode querer estudar React, e aí tem algumas suas características, né? Ele é um pouco mais flexível, ele é mais utilizado para fornecer interface dinâmica. O Angular, né, que é um outro framework também que é capaz de fornecer aplicações full stack. O Vue, que é um pouco mais simples. Enfim, e existem outra infinidade de frameworks e em outras linguagens que vocês podem, se vocês quiserem, se aprofundar e aprender. E eu indico fortemente que vocês façam isso durante a carreira de vocês. Uma característica muito importante da nossa área é que a gente nunca vai parar de estudar. E aí, para a gente finalizar, eu vou comentar um pouco sobre aquele nosso estudo de caso. Então, a ideia do nosso estudo de caso, da criação da nossa ferramenta web para fazer o gerenciamento de tarefas, na unidade 1, eu pedi para que vocês fizessem a personalização, né, dessa aplicação. Na unidade 2 do módulo 1, eu estou pedindo aí para vocês executarem a criação de 2 novos requisitos que não estão implementados naquela versão que eu deixei disponível para vocês, que é incluir, né, a exclusão de tarefas, a possibilidade de fazer a exclusão de tarefas e fazer a edição de tarefas, ok? Então, eu vou mostrar aqui rapidinho para vocês, né, como que a gente realiza essa busca aí, né, pelo gerenciador de tarefas e executa ele no computador. Então, abri aqui para vocês um terminal, né, do Windows. Eu já deixei pronto aqui para não ficar muito longo, né, os nossos comandos. Então, a gente vai lá, baixa o nosso pacote, né, do gerenciador de tarefas, que foi aquele que eu deixei disponibilizado para vocês no GitHub. Então, eu estou ali clonando ele aqui na máquina, né? Eu vou lá para essa pasta. Eu já tenho instalado o Node no computador. Então, a primeira tarefa que vocês precisam fazer é fazer a instalação do Node no computador de vocês. E aí, né, a gente dá ali o npm install. Então, ele vai percorrer aquele package JSON, olhar quais foram as dependências que a gente colocou. Né? Vou dar um exemplo. A gente utiliza o Express para fornecer o serviço de servidor web dessa nossa aplicação. Né? E aí, a partir do momento que a gente fez e instalou as dependências e tudo mais, já está baixado, eu vou ali rodar o meu servidor, ok? E aí, depois de colocar a aplicação para rodar, né, ele montou lá um servidor e aí a gente vai acessar ali pelo localhost a porta 3000. Então, quando eu faço o acesso ao localhost na porta 3000, eu tenho ali essa nossa primeira versão que já está lá disponível para vocês. Né? Ali eu tenho um conjunto de tarefas, coloquei de exemplo para vocês, tá? Já tem o adicionar tarefa e tudo mais. Então, a atividade de vocês vai ser olhar toda essa estrutura de uma aplicação utilizando o Node.js e acrescentar esses 2 novos requisitos, tá? Que foi solicitado, a exclusão, né? E fazer a modificação ali. Vocês podem ver que não tem esses requisitos aí, ok? E aí tem a nossa referência da nossa aula. Gostaria de desejar a todos vocês aí bons estudos, prestem muita atenção no material, deem uma lida muito grande e se concentrem bastante em aprender, né? E dê uma olhada muito grande nas documentações das linguagens e dos frameworks que eu indiquei que vocês fizessem um estudo adicional.
ok? Bons estudos.